Vamos lá, gente. A gente está falando sobre os pactos, né? Que tem aí, não tem essa palavra exatamente na Bíblia, mas a gente consegue tirar essas expressões e essas doutrinas. Então a gente já falou sobre o pacto de obras, que foi feito com Adão, o pacto da graça. Então teve essas duas pregações sobre esses pactos, o pacto de obras, o pacto da graça, e agora a gente vai falar sobre o pacto de redenção. E quando eu estava estudando sobre este pacto, eu falei, não, é necessário que nós tiremos as sandálias dos pés, porque a gente está entrando em Terra Santa. Porque nós estamos entrando num pacto onde esse pacto foi feito somente entre a Trindade. Diferentemente dos outros pactos, esse é um pacto que é realizado entre a Trindade. Nós apenas somos os beneficiários desse pacto. Ou, se nós pudéssemos colocar de outro jeito, se a única forma que a gente participou desse pacto foi pecando. Acho que foi a única forma que a gente participou desse pacto. Mas esse pacto, ele nos traz uns benefícios eternos. E ao falar desse pacto feito pela Trindade, a gente precisa se preocupar, então, em pensar, se ele foi feito pela Trindade, ele foi feito, então, quando? Ele foi feito antes de haver mundo. É um pacto trinitário que foi feito antes de Deus criar as coisas. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus então realiza esse pacto de redenção. E o que significa redenção? Redenção significa comprar alguém com um preço. Tem um preço, você precisa redimi-la. E para redimir, você precisa pagar um preço para que a redenção aconteça. Então Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles em comum acordo decidem então fazer esse pacto antes de haver mundo. Vários textos que nos apontam para isso. Vários textos na Bíblia, assim como não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas ao olhar vários textos nós conseguimos então conceber a Trindade, a mesma coisa para o pacto da redenção. A palavra pacto da redenção não existe na Bíblia, mas você vai encontrar textos que vai mostrar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles entraram em um acordo e então eles têm seus papéis a serem desempenhados neste pacto da redenção. Um dos textos que nós podemos ver, Tito capítulo 1, versículo 2. Projeta para mim, por favor, e nós vamos ver ali em Tito 1, 2, que tem uma palavrinha ali que fala que Deus, ele decidiu nos salvar já nos tempos eternos. Paulo, servo de Deus e o apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Essa salvação já estava prometida, já estava pactuada antes dos tempos eternos. Antes de haver mundo, antes de haver espaço-tempo, antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha decidido nos salvar. 1 Pedro 1,20, põe 1 Pedro 1,20 aí também, falando do cordeiro, do sangue do cordeiro que foi derramado na cruz, que já tinha sido conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então nós vemos que esse pacto de redenção já tinha sido pré-determinado antes de haver mundo. E nas últimas duas pregações nós vimos que essa redenção ela foi manifestada de forma progressiva no tempo. A partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15, esse pacto vai sendo revelado de forma progressiva, cada vez com mais elementos. Ao olhar para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós conseguimos então conceber essa doutrina por causa dos seus papéis, quando eles realizam esse pacto na eternidade. Cada pessoa da Trindade tem um papel específico a desempenhar. Por exemplo, o Pai, ele planeja, elege e envia o Filho. Esse era o papel do Pai. A gente pode ver na oração sacerdotal, na oração de Jesus, em João 17, muito desses aspectos. Depois você olha lá, João capítulo 17, na oração de Jesus, você vai ver Jesus falando com o Pai. E você vai perceber esses papéis ali entre Deus Pai e Deus Filho. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 10 a 11. Olha só o Pai planejando. Efésios 3, 10, 11 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus Pai já havia planejado dar Jesus para nos salvar.
Qual é o papel do filho? O papel do filho é executar esse plano. O papel do pai é planejar, eleger e enviar o filho. O papel do filho é executar esse plano. Veja aí João 17:4. Olha, Jesus falando com o pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Deus havia dado para Jesus uma obra e ele executou essa obra. Qual seria então o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é aplicar essa obra nos corações dos eleitos. Se o pai planeja e elege e envia o filho executa, o papel do Espírito Santo é aplicar essa obra redentora no coração dos eleitos. Olha lá, João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. É a aplicação da obra de Cristo no coração dos eleitos. Veja aí também 16:8, João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É papel do Espírito Santo aplicar no coração. É por isso que quando você um dia ouviu o evangelho, você sentiu algo no seu coração dizendo assim: você é um pecador. Você está destinado ao inferno. Você está como inimigo de Deus. Se você não se arrepender agora, você vai para o inferno. Sabe o que era isso? Era o Espírito Santo aplicando a execução do plano de Deus no seu coração. Isso é legal, não é? É muito legal. Então nós vimos que esse pacto da redenção foi feito na eternidade, antes de haver mundo. Deus estabeleceu um plano. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles desempenharam um papel nesse plano. Planejando, elegendo, enviando, executando e aplicando esse plano da redenção. E como eu disse no começo, nós apenas somos beneficiários desse plano. Se a gente participou, foi com os nossos pecados. Mas o que acontece de mais maravilhoso nesse plano são os benefícios que nós recebemos. E eu quero então continuar aqui esse sermão falando sobre os benefícios do pacto da redenção. E para a gente ver esses benefícios do pacto da redenção, o melhor texto é o texto de Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Efésios capítulo 1, do 3 até o 14, nós veremos aí, anota aí, marca na sua mente, os benefícios do pacto da redenção. Nós veremos como esses benefícios nos atingem, ou nos atingiram, ou podem atingir você. Paulo vai falar que Deus é bendito. Ele começa com uma nota de louvor, e ele não poderia começar de outra forma, porque o que vem a seguir é digno de louvor. Paulo inicia dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que vem a seguir é simplesmente fantástico. Deus não havia revelado a ninguém, a não ser ao apóstolo Paulo. Os profetas desejavam ver isso, mas quem viu e falou e proclamou foram os apóstolos. Não poderia começar de outra forma. Toda vez que nós nos encontramos diante da revelação de Deus, a nossa boca deve se encher de louvor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos deu algo antes mesmo de nos criar. Ele nos deu e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que seria isso? O que seria Deus nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Pode passar o versículo. Daí para baixo, tudo é bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo agora que nós vamos ver de benefício foi o que Deus nos deu antes mesmo de nós nascermos. O primeiro benefício que Deus nos deu no pacto da redenção é que Ele nos amou. Diz assim na NVT: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Irmãos, Deus regou esse pacto de redenção com o amor. Deus colocou como ingrediente principal o amor dele, por mim e por você. Este pacto da redenção acontece dentro de uma das maiores características que nós conhecemos de Deus, o seu amor. Ele nos ama e nos predestina com um propósito. Muitas pessoas têm dificuldade com essa palavra predestinação. Né? Uma vez a gente ouviu: eu não acredito em predestinação. Cara, mas está lá na Bíblia. Então tem muita gente que tem dificuldade em entender isso, que Deus nos predestinou. E uma das razões, eles falam assim: então já que Deus me amou e me predestinou, e eu vou ser salvo então eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Tá certo isso? Não.
Porque Deus, Ele nos ama e coloca nesse pacto da redenção um ingrediente maior, que é o amor de Deus, e nos predestina com um propósito, para sermos santos e sem culpa. Então veja bem, Deus, Ele nos ama de tal forma que Ele faz algo conosco que vai revelar a sua glória em nós de forma santa. Nós éramos culpados dos nossos pecados. Nós nascemos debaixo da ira de Deus, mas Deus faz um plano, regado com o seu amor, que quando nós comparecemos diante dele por causa de Jesus, não temos mais culpa. Deus remove essa culpa da frente dele. Essa culpa que está em nós, ele remove por causa da obra de Jesus. Você está entendendo o que Deus fez antes de você nascer? E isso tem que nos levar a uma vida santa. Tem que nos levar a viver uma vida de santidade. É por isso que quando você, antes de ser crente, você vivia uma vida qualquer. E o pecado, ele não causava nada em você. Você simplesmente pecava e estava tudo bem. Mas a partir do momento que esse benefício da redenção entra no teu coração, quando você crê em Jesus, a primeira coisa que você sente é culpa. Eu sou culpado por Cristo ter morrido. Só que quando você consegue absorver tudo isso, e somente consegue processar tudo isso, você começa então a ir a Deus. E essa culpa não existe mais. Por quê? Porque Deus te amou e tirou de você essa culpa. E agora você está diante de Deus sem culpa. Você pode entrar no Santo dos Santos sem nenhuma barreira. Porque Deus fez isso. Porque Deus nos amou. Ele removeu aquela culpa que havia diante de nós por causa do sacrifício de Cristo. E você tem que viver essa vida de santidade. Eu, essa semana, aproveitei para assistir um filme com minhas filhas. Um filme Voando Alto. São um desenho de aves. E ali naquele desenho de aves, tem as gaivotas e as andorinhas. Uma das andorinhas, quando foi nascer, os ratos estavam ali atacando o ninho delas. E uma das andorinhas acabou conseguindo nascer e ser salva. Só que quando ela sai daquele ninho, ela vai para o ninho das gaivotas. E ela começa a ser criada pelas gaivotas. Então, as gaivotas têm uma alimentação diferente. A gaivota tem um jeito de voar diferente. Tem um bico diferente, uma pelagem diferente. É tudo diferente das andorinhas. Só que aquela andorinha começa a tentar viver como gaivota. Então, ela começa a comer frutos do mar. A andorinha não come frutos do mar, come insetos. A andorinha começa a tentar voar planando. Só que a andorinha não plana. Ela bate a asa bem rápido para poder voar. Ela tenta nadar, mas ela não pode nadar porque a pata dela é diferente. Quando você se torna um crente, não adianta você ficar tentando viver como gaivota. Não dá. Você agora é andorinha. Você está entendendo? É por isso que aquelas amizades que você tinha não podem ser mais as mesmas amizades com quem você pega conselho. Você agora nasceu de novo e você agora é uma pessoa santa, sem culpa diante de Deus. Não adianta você tentar viver como gaivota. Deus te fez andorinha. Você tem um estilo de vida diferente. Deus fez você para viver santo e sem culpa. O segundo benefício do pacto de redenção é que Deus nos predestinou, não para vivermos largados, mas Ele nos predestinou para si. Olha o versículo 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. A Bíblia vai falar que nós não éramos filhos de Deus, mas nós éramos filhos da ira de Deus. Deixa eu colocar de uma forma ilustrativa. É como se nós fôssemos um mendigo sujo, um mendigo de boca suja, um mendigo que não se preocupa com nada nem com ninguém. E a gente morasse então na frente da casa de um senhor, que todos os dias está ali na sua casa tentando viver a sua vida e a gente sempre destruindo a sua calçada, fazendo da sua via pública um lugar sujo, feio, fedido. E nós, todo dia, nós lançássemos pedras na sua casa. Fizesse as nossas necessidades ali na frente da sua casa. Mas um dia, é como se nós tivéssemos ficado doentes. Extremamente doentes. E o Senhor daquela casa, o dia abrir a porta e ver a gente doente na frente da sua casa, aquela pessoa que não fazia benefício nenhum para ele, ele trouxesse aquela pessoa para casa, desse banho nele, dava remédio para ele, trocasse as suas roupas e falasse para ele assim: olha, eu sei o que você fez. Eu sei todos os males que você me fez, mas hoje eu te trago para dentro da minha casa e te ofereço a minha família para você viver com ela. Eu te dei banho, eu te dei remédio, eu cuidei de você, eu coloco um anel e selo esse pacto com você. É como se fosse isso. Nós éramos filhos da ira de Deus. Tínhamos tudo para viver debaixo da espada da ira de Deus. Mas Deus nos predestina para si, para vivermos santos e sem culpa diante dele. Terceiro benefício do pacto da redenção
está no versículo 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Lembra que nós éramos escravos. A Bíblia diz que nós éramos escravos. E nós tínhamos 3 grandes senhores. O primeiro é o pecado. Nós somos escravos do pecado. Nascemos debaixo dessa escravidão. O segundo, nós somos escravos do sistema deste mundo. Nós fazemos aquilo que o sistema deste mundo pecaminoso faz. E terceiro, nós somos escravos de nós mesmos. E Jesus vem e planeja tudo isso na eternidade. E compra a nossa liberdade. Só que para comprar tem um custo. E o custo era alto demais. O custo era o sangue do próprio Filho de Deus. Irmãos, isso aqui é por demais para nós. Porque nós que já somos salvos há um bom tempo, talvez a gente esquece de algumas coisas. Mas nós sabemos que esse pagamento era alto demais. Lembra quando Jesus está lá na cruz e zombam dele, escarnecem dele e fazem tudo contra ele. Mas quando chega no final, a última palavra de Jesus é: está consumado. Essa palavra no grego é uma palavra só, tetelestai. Ela pode assumir 3 formas, 3 significados, mas eu quero falar de 2. O primeiro significado que ela pode assumir é quando um pai dava uma missão para um filho, e esse filho então saía de casa, cumpria aquela missão, e ele voltava para casa e falava: papai, tetelestai, está consumado. Eu cumpri a obra que tu me destes. Pai, eu fui e cumpri a missão que o Senhor me deu. Essa é a primeira forma que essa palavra pode assumir. A segunda é quando alguém adquiria um bem em parcelas. Então ele tinha ali um escrito de dívida contra ele. Enquanto ele não pagasse aquelas parcelas, haveria um escrito de dívida contra aquela pessoa. Mas quando ele terminava de pagar, quando ele fechava o carnê dele, no final a pessoa vai lá e carimbava: tetelestai, está pago. É isso que significa. Então quando Jesus gritou na cruz, é porque ele consumou o trabalho que o pai dele tinha dado antes da fundação do mundo. Ele sai da sua morada celestial, e desce ao mundo como alguém pobre, como alguém que não poderia ter dinheiro suficiente para comprar nem um sacrifício digno. Ele tinha que comprar 2 rolinhas ali, pombinhas, para poder fazer o sacrifício no templo. Alguém que tinha uma das funções dentro da sociedade mais indignas, um carpinteiro, ele anda entre nós. E quando ele chega na cruz, depois de ser ultrajado na sua moral, na sua honra, ele grita e fala para o pai: papai, tetelestai, papai. Eu cumpri a missão que o Senhor me deu. Por amor a mim e a você, ele sofre tudo isso. Ele derrama o seu sangue até a última gota. E ele diz: está consumado. É por isso que nós cremos que aqueles que são salvos para sempre. Porque foram salvos por Jesus. Paulo vai falar que havia um escrito de dívida contra nós. E Jesus pega esse escrito de dívida e crava na cruz. E diz: está pago. Eu paguei aquilo que você não poderia pagar. Eu paguei aquilo que ninguém poderia pagar. Está pago, está consumado. É por isso que eu posso ter certeza que se eu morresse de Covid nessa semana passada, eu abriria meus olhos no céu. Porque ele pagou, não fui eu. Não foi vocês. Não foi nenhum de nós. Está consumado. O sangue de Jesus foi o preço alto que teve que ser pago pela redenção das nossas almas. Essa deve ser a nossa palavra de vitória. Tetelestai. Grava isso. Quando as adversidades na vida começarem a roubar a alegria da sua fé, você vai dizer: tetelestai. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele me salvou. O 4º benefício do pacto da redenção está no versículo 7 também. Ele é tão rico em graça que nos comprou a liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Perdão dos nossos pecados é o 4º benefício. Irmãos, falar sobre pecado hoje em dia tem sido uma coisa tão difícil, porque hoje, ele teve um surto. Não, peraí, calma aí, é que ele é assim mesmo. A gente parou de colocar o pecado no lugar onde deve estar. O pecado, ele é terrivelmente maligno. Ele é a causa principal de toda a desgraça humana. O pecado é a causa principal de a gente ser afastado de Deus. Isaías vai falar que Deus não ouve as nossas orações, porque os nossos pecados fazem uma divisão entre nós e Deus. Havia um muro entre nós e Deus, os nossos pecados. E esse muro, ele é construído também, ele é erguido, alargado e deixado ainda cada vez maior pelos nossos pecados. Faz com que nós estejamos distante do nosso Criador. E a gente começa a ridicularizar o pecado.
havia um abismo enorme entre nós e Deus, que nós não conseguiríamos transpor. Somente Deus poderia vir de lá do muro e com 2 pedaços de madeira construir uma ponte. Essa ponte chamada Cruz do Calvário. Irmãos, o pecado é tão terrível, que separou Deus Filho de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Você lembra uma das palavras que Jesus disse na cruz? Deus meu, por quê? Deus Pai desamparou o seu Filho na cruz para amparar a mim e você. Eu vou repetir, você entendeu isso? Deus Pai desamparou o seu Filho Jesus na cruz para me amparar, para amparar você. Você está entendendo? Deus desamparou o seu Filho amado. Aquele que ele falou, eis aí o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Ele desampara esse Filho na cruz. O pecado é maligno, irmãos. Custou a vida do Filho de Deus, custou o desamparo do seu Pai, para que nós fôssemos amparados. 5º benefício do pacto de redenção, versículo 8. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Deus derramou da sua graça, esse é o 5º benefício do pacto da redenção. Derramou a sua graça e juntamente com ela toda a sabedoria e entendimento. Irmãos, as pessoas no mundo dizem que a gente precisa entender para crer. Tem gente que fala assim, não, peraí, eu não quero me converter agora, eu preciso entender esse negócio de fé, eu preciso entender um pouco mais, eu preciso tirar uns erros aqui da minha vida e tal. Toda essa baboseira que a gente ouve e que a gente já falou, mas com Deus é totalmente diferente. Eu não preciso entender para crer, é o contrário, eu preciso crer para entender. Eu preciso ter fé para entender. Olha o que diz Hebreus 11. Abra em Hebreus 11, versículo 1 e depois o versículo 3. Nós defendemos que Deus criou. Deus é o criador de todas as coisas. Homens que têm pós-graduação, PhD não sei das quantas, ainda não acreditam que nós viemos do macaco. E a gente que é doido de falar que tem um criador. Como é que pode? A pessoa acho que mais inculta, a pessoa que não fez nem 4º grau lá dos antigos e tem fé, entende mais que um cara de um PhD, que ela tem fé. E a fé dela leva ela a uma esperança. Olha lá, Hebreus fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Em outra versão, se eu não me engano na área, está escrito que a fé é o firme fundamento. A palavra lá é hipostasis. Hipostasis, hipó é do que está embaixo. Então, hipostasis é o que está embaixo que dá fundamento, que dá força para ficar em pé. Vou subir. O que é que está me fundamentando, que está me segurando? Os pallets. É isso que está me segurando. Essa é a minha hipostasis. Eu posso ficar aqui firme, eu sei que eu não vou cair. Ele está falando que a fé é essa hipostasis. Que eu posso me apoiar e ter esperança. Essa fé que eu posso olhar e crer que Deus criou o mundo. Eu tenho fé e por isso eu entendo. Eu tenho fé e por isso eu creio. Não é o contrário. Deus derramou a sua graça e juntamente com ela toda a sabedoria e entendimento. É por isso que quando você crê em Jesus, as coisas começam a fazer sentido na sua vida. Você fala, é por isso que aquilo era assim. É por isso que então... Por causa da fé que Deus colocou no teu coração. E você começa a entender. 6. Sexto benefício. Está no versículo 9. Sexto benefício do pacto da redenção. Está no versículo 9. Agora Deus revelou sua vontade secreta. Havia um plano. Havia desígnios de Deus. Havia um pacto que ninguém tinha entendido até aquele momento, mas Deus revela isso para nós. Deus é como se ele abrisse um pouquinho da janela do céu e falasse assim, dê uma olhadinha. E só essa espiadinha que a gente dá, a gente já fica maravilhada. Maravilhada. Deus nos revelou a sua vontade secreta. A gente sabe hoje que Deus planejou tudo isso em nosso favor, porque ele revelou para nós. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, para que a gente não se orgulhe. Nós éramos cegos. Nós não conseguimos enxergar nenhum palmo à nossa frente. Abra 1 Coríntios capítulo 4. Vai falar que, além de nós sermos cegos, além de nós termos um véu na nossa frente que nos impedia de ver a beleza de Cristo, Satanás ainda vinha e nos cegava mais ainda. Nós éramos duplamente cegos. O que fazer então? Olha lá. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa era a nossa condição. Nós éramos descrentes, a gente era cego, a gente não via. E Satanás ainda tampava nossos olhos. Como é que a gente ia enxergar o evangelho? O versículo de número 6 vai dizer o que Deus fez, como ele revelou isso.
Como é que Deus revelou a sua vontade secreta para nós? Olha lá, versículo de número 6, 4, 6. Pois Deus que disse, ele vai fazer uma alusão a Gênesis 1. Das trevas resplandeça a luz. Ele falou lá no começo de Gênesis, haja luz nas trevas. E aí vem aquela esperteza de Paulo, né? Ele pega um texto do Antigo Testamento e fala, olha o que Deus fez conosco. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. É Deus que vê a sua condição de cego e ainda cegado, mais ainda, por Satanás, que entra no nosso coração e brilha a luz dele em nós. E então a gente pode ver a sua revelação que estava secreta. Se Deus não tivesse feito isso comigo, com você, estaríamos na escuridão até hoje. Por isso que a gente precisa pregar o evangelho. Para que essa mesma luz que entrou no nosso coração e brilhou, possa entrar no coração deles também. Sétimo benefício do pacto da redenção. Está no versículo de número 10. E o plano é este, no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. O que nós tínhamos antes de crer em Cristo? No máximo aquilo que a gente conquistava nesse mundo. No máximo. Só que por causa daquilo que Jesus fez, ele conquista uma herança. E essa herança somos nós. E ao mesmo tempo temos uma herança que está guardada nos céus, que é Cristo Jesus. Cristo conquistou para nós uma herança. E nós devemos viver essa vida aqui na terra de acordo com essa herança que está nos céus, não com as nossas heranças aqui na terra. Eu lembro que meu pai, quando faleceu, ele deixou um dinheirinho lá guardado. Aquela herança que ele me deixou acabou numa passada de cartão. Eu dei entrada num saxofone. Foi o meu primeiro saxofone. E nem pagou tudo, né? Só foi só a entradinha, né, do garoto. Só a entrada. Mas tem uma herança que Deus comprou para nós, imperecível nos céus, que não se acaba. E ele nos deu e nos fez herdeiros disso. Devemos viver sob essa ótica, sob essa perspectiva de que nós temos uma herança nos céus, guardada por Deus para nós. E aí tem um hino, né? Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Olha, posso cantar no louvor já, hein? E a gente tem que viver de acordo com essa perspectiva aqui na terra. Conta a história de uma mulher, não, história não, foi uma reportagem, de uma mulher que vivia mendiga na rua. E certo dia encontraram aquela mendiga morta. E quando puxaram os documentos daquela mulher, descobriram que era ela podre de rica. E dentro da mala que ela tinha $10 mil. E aquela mulher não gastou nada. Ela vivia numa mendicância, mas ela tinha uma herança. Irmãos, nós não fomos chamados para viver na mendicância. Nós não fomos chamados para viver à margens da pobreza espiritual. Nós somos chamados para viver de acordo com essa herança que está guardada no reino. E o 8º benefício do pacto de redenção, na verdade, é a garantia de que nós vamos receber e que recebemos todos esses benefícios. Nós temos uma garantia. Deus deixou algo ou alguém que nos garante tudo isso, que está no versículo 13. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Deus nos deu uma garantia. Aqui, o exemplo é como aquele vendedor que tem uma plantação e ele pega dos melhores frutos e leva até a venda. E fala assim, olha, está aqui, esses são os melhores frutos que eu tenho. Se você comprar, eu tenho mais guardado. Então aquela pessoa, olhando para aquelas amostras, aquelas primícias, ele fala, eu compro. E então ele empenha toda a sua plantação de acordo com aquela amostra. Isso que nós vivemos aqui nessa terra é simplesmente amostras da herança que está guardada lá nos céus. E nós vamos recebê-la quando Cristo voltar. Outra ilustração para isso, eu vou tentar correr para terminar e fazer a conclusão, é do Taipei 101. Taipei 101 é um prédio de 101 andares na China. Só que esse prédio, curiosamente, está localizado em um dos lugares onde tem os maiores abalos sísmicos, ou seja, os maiores terremotos. Só que aquele prédio não cai. Não cai. Por quê? Ele não cai porque ele tem um pêndulo com uma bola gigante lá dentro. Então, quando o terremoto balança aquele prédio, aquele pêndulo faz com que o prédio se mantenha equilibrado. Uma engenharia muito legal, né? Sabe por que você não decai da fé? Porque Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. É Ele quem te equilibra quando você está cambaleando pelas lutas desta vida. Quando nós estamos
tentados a pecar, tentados a cair, tentados a desistir, o Espírito Santo vem e nos equilibra. Conclusão, o que a gente pode colocar tudo isso em prática? Como a gente pode fazer isso, fazer parte da nossa vida? Em primeiro lugar, a doutrina do pacto da redenção deve nos fazer lembrar que o mundo não está à mercê do acaso, do aleatório, do despropósito. Há um Deus que planejou tudo, absolutamente tudo. O mundo não está do jeito que está, porque ele está ao mero acaso, ao despropósito. Quem é crente sabe que Deus é poderoso, forte o suficiente para manter aquilo que ele e a Trindade planejou. Tudo acontece dentro da vontade de Deus, absolutamente tudo. Segunda coisa, a doutrina do pacto da redenção deve fazer, ela deve nos fazer lembrar que Deus planejou a igreja para se manifestar por meio dela. Deus deu seu filho para morrer por nós, pela igreja. E ela é a manifestação do próprio Deus, não é o presidente. Uma vez eu vi o cara falando, quem luta contra o presidente está lutando contra o próprio Deus. Mentira satânica! Mentira do inferno, joga isso no lixo. Quando se luta contra a igreja, está se lutando contra Deus. Porque ela é a manifestação do Deus vivo. Há vários textos na Bíblia, Efésios 1, 19 a 23, Efésios 2, 19 a 22, Efésios 3, 21, Colossenses 3, 1, 4, fala que é a igreja, a manifestação do Deus vivo. Nós somos a manifestação do Deus vivo. E a gente tem que lembrar disso. O nome que a gente carrega, que a gente não pode envergonhar, não é o nosso, é o de Jesus. Terceira coisa que a gente tem que aprender do pacto da redenção, ela tem que nos fazer humildes. O pacto da redenção, se a gente participou, foi com os nossos pecados. Deus não olhou para você e falou, nossa, como a Andréia é legal, eu vou salvar ela. Quando Deus olhou para mim, não tinha nada. O que eu ia oferecer para Deus? É o contrário, nós oramos todos os dias, fala, Deus, põe algo em minhas mãos para que eu possa lhe oferecer de volta. Ela tem que nos fazer humildes, fazer lembrar que tem outras pessoas na mesma condição que nós estávamos. Porque quando ela está vivendo uma vida de imundícia, você tem que lembrar, eu preciso ter paciência, preciso ter calma, preciso ter misericórdia, porque Deus me tratou com paciência e com misericórdia, e orar por essa pessoa. E quarto, ela deve nos levar a evangelizar. Porque tem gente que fala, vocês acreditam na predestinação? Para que evangelizar então? Não, é o contrário. Os maiores pregadores, maiores evangelizadores, todos eram calvinistas. Todos eram adeptos da predestinação. Todos eles. É por saber que Deus tem os seus eleitos, é que eu vou à caça deles. É quase um Pokémon bola, né? Temos que pegar, eu sei. A gente tem que evangelizar, irmãos. Porque Deus tem os seus eleitos aqui no São Marcos. E Ele vai salvá-los, porque Ele fez um pacto entre a Trindade e vai salvá-los. Amém?